Amém. Boa noite. Boa noite, pessoal que já entrou aqui, gente. Vocês estão ouvindo normal aí? Vocês puderem dar um alô ali para nós. Boa noite para o Rogério, para o Gledson. O Gledson está aqui conosco. Para a Tânia, a pastora Cleide, a Fábio, que está comentando lá, né? Ruth Ávila. Você é parente, já? A minha mãe. Abraço para a mãe do Jean, então. O Pedro, a Sandra, a Dona Sueli e o seu Luiz, a Dani, minha esposa, meu filho, um beijo para vocês. A Vanessa, a Sandra, isso. A Bia, a Ana Cristina, o Everton, o Arthur e a Amanda, a Dani do André, não sei se é o André, se é a Dani, se são os dois, mas um abraço para todos aí, boa noite. Pastor Amarildo, a Dona Nice. Ó, o som tá normal lá, beleza. Pastora Cleidinha. Ótimo então, gente. Beleza. Então já antes de mais nada, quero dizer que não foi uma propaganda enganosa, vocês não estão vendo o bispo aqui, mas é por... o bispo teve uma situação lá e um imprevisto, acabou não podendo participar. Mas assim, ele está lá em oração conosco, amém? E não faltarão oportunidades, né? Ó, a Fábio disse que o seu microfone está sem som. O meu... Tá. Pois, estão ouvindo? Aqui está saindo normal, a gente vai ver na mesa lá se é alguma questão da bateria, senão a gente já troca o microfone, sem problema. Então, como eu estava comentando, o bispo ele não vai poder participar por causa de um imprevisto, mas ó, a bispa já está logada ali, eles estão nos acompanhando, amém? Estão junto com a gente lá, já estão. Isso. Estão todos presentes aqui, mais os que estão chegando, né, Felipe? Uhum. Deus está abençoando esse tempo de estudo, um tempo que nós estaremos ao redor acerca da palavra de Deus e estudando um pouco mais, conhecendo sobre a história, a cronologia e também intercalando os nossos tempos de hoje com o que Deus também tem prometido para cada um de nós e aquilo que já aconteceu no passado também. Nós trazemos para vocês essa fonte de estudo, né, que são as reflexões da fonte que o bispo nos convidou. E hoje estamos aqui trazendo mais essa palavra abençoada de Deus para vocês. Amém. Gledson, se puder aumentar só um pouquinho do Jean. O pessoal está falando que está um pouco baixo, já está saindo lá, mas se puder... Ah, já aumentou? Então beleza. Isso. É que tem um delay aqui, pessoal, então às vezes a gente aumenta, leva um minutinho para chegar para vocês. Qualquer coisa vocês vão avisando aí a gente, beleza? A gente vai monitorando aqui. Então, para a gente iniciar, fazer uma oração, porque por mais que a gente vai estudar, igual o Jean comentou, né, a importância da gente conhecer o que diz na Bíblia, mas assim, a aplicabilidade disso na nossa vida é extremamente essencial, né? E para isso a gente precisa também orar para que o Espírito Santo possa trazer revelação, para que a gente aprenda com os acertos e também aprenda com os erros, para que a gente não os cometa, tenha procedimentos semelhantes àqueles corretos, né? E aqueles que porventura os personagens bíblicos lá não foram exatamente como deveriam, que a gente também possa tirar da nossa vida, amém? Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos diante de Ti esse momento, Pai, cremos que continuaremos na Sua presença, Pai, nós estamos aqui reunidos em mais de 2, e na Sua palavra diz que onde estivessem 2 ou mais reunidos em Seu nome, ali o Senhor estaria, Deus. Por mais que esta seja uma live, uma reunião para estudo da palavra, Deus, nós cremos que o estudo sem revelação, ele não vai trazer proveito nenhum para as nossas vidas, ó Pai. Então nós pedimos que o Seu Santo Espírito que habita em nós, Pai, possa nos trazer à memória, Pai, aquilo que vai causar transformação, Deus vai causar melhora nas nossas vidas, ó Pai. Nós cremos que através do estudo da palavra nós podemos crescer ministerialmente, Deus, nós podemos crescer como família, nós podemos crescer como igreja, Pai. Nós cremos em famílias fortes, igreja forte, ó Deus.
para que nós possamos transformar toda uma geração, Deus. Nós queremos que esse é o seu propósito. Pedimos que o Senhor esteja usando nas nossas vidas, ó Pai, que tudo que é de nós, tudo que é do homem, Deus, possa cair por terra, Pai, mas que possa prevalecer o agir do seu Santo Espírito através das nossas vidas, Deus, para a honra e glória do seu santo nome, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Amém. Dá boa noite ali também para o Cláudio. Antônio Prado é o seu Juarez. Boa noite, seu Juarez. Um abraço para o senhor. Aí, seu Juarez aí, assistindo nós. Então, assim, gente, o tema do nosso estudo hoje, do Reflexões na Fonte, é o período dos reinos de Israel. Isso. Só que quando a gente vai começar a falar de um tema, eu estava falando isso no nosso PG, no nosso pequeno grupo de sexta-feira, né? O estudo da Bíblia, sobretudo do Antigo Testamento, ele é um pouco complexo porque a Bíblia não foi escrita numa ordem cronológica, né? Então a gente começa a ler uma história, aí de repente aquele personagem morre e depois, alguns livros depois, já começa a falar daquele personagem de novo, aí Sim. É capaz de falar da morte dele de novo e depois volta a falar dele de novo. Eu até sempre cito, né, por exemplo, a história de Jó. Jó foi contemporâneo de Abraão, mas o livro de Jó está lá mais ou menos na metade da Bíblia. Então, para a gente não começar a falar aqui do período dos reis, sem saber aonde a gente está situado na cronologia da Bíblia, a gente vai voltar só um pouquinho para falar como que o povo de Israel chegou nesse momento, né? Isso. Então, exemplificando, né, e colocando como o reino de Israel, que é o fruto do nosso estudo, nós podemos ver que Israel ela foi constituída por 12 tribos. Essas 12 tribos, elas são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Dentro desse mesmo contexto, que a gente pode julgar a questão dos reis e o reinado que abrangeu o reino de Israel, nós víamos que não existia um poder central naquela época, dentro do reino de Israel, pois cada tribo se governava como propriamente ela por ela mesma. E os líderes, cada líder das suas tribos, líderes nacionais, como é chamado aqui, eles eram designados como juízes. Daí vem a cronologia do livro de Juízes também. E tinha um poder muito frágil, até porque eles só conseguiam se unir, todas as tribos, apenas quando existiam guerras ou a infração de povos inimigos contra eles. Isso, e quando a gente estuda ali o período de Juízes, né? O período de Juízes foi um período em que o povo oscilava muito em relação ao seu relacionamento com Deus, então o povo começava a não ter relacionamento com Deus, né? Adorar outros deuses. Aí o Senhor estabelecia um juiz, que normalmente ele levava o povo a um relacionamento maior com Deus, mas quando aquele juiz morria, o povo voltava a ter menos relacionamento com Deus. Eles ficavam oscilando assim, né? E a gente pode ver isso na história de vários juízes, na história de Gideão, na história de outros juízes também. Aí o povo, certa vez, se você for lá olhar no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 1, eles começam a pedir um rei. Então, 1 Samuel 8, versículo 1, diz assim: tendo Samuel envelhecido, então Samuel foi o último juiz, né? Então a gente estava falando do período de juízes, chegou lá no último juiz Samuel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe: estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então a gente vê que o motivo do povo ter pedido um rei foi porque Samuel já estava velho, né? Os filhos deles não seguiam os caminhos do Senhor. Além disso, eles viam as outras nações também tendo reis. Então esses foram os principais motivos que levaram que o povo pedisse um rei. Então é aí que a gente começa a dar, digamos assim, o start no nosso estudo, né? Nesse período histórico e cronológico
que a gente inicia. E aí a gente fez uma subdivisão do nosso estudo, né? Primeiro, vamos falar do período do Reino Unido, que compreende 3 reis, né? Que foi Saul, Davi e Salomão, e depois a gente entra no período do Reino Dividido. Aí o Reino Unido, esses 3 reis, cada um reinou durante 40 anos. O primeiro rei foi o rei Saul, e a história dele vai começar lá no livro ainda de 1 Samuel, a partir do capítulo 9. E eu até separei aqui uma característica dele, uma característica física, que pode não parecer algo relevante, mas lá para frente talvez a gente considere algo mais importante. A Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel 9 que ele era um homem mais belo de Israel. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura todo o povo. Até estava brincando aqui com o Jean antes de começar, né? Provavelmente o ombro dele vinha até a cabeça da maior parte do povo, né? Ele não era como nós, era um pouquinho mais alto, provavelmente, ele, né? Era assim, da estatura do Gladson para cima, mais ou menos. E como a Bíblia ela é detalhista em tudo, né? Porque tudo tem a ver. Os detalhes que Deus coloca e deixa transparecer na palavra dele é para que tenha também um ensinamento a respeito disso. Ou seja o belo, ou seja o sem formosura, né? Como o Davi também, né? A gente pensa que Davi era pequeno, franzino, mas o coração dele transparecia outra coisa para Deus. Exatamente, e até coloquei aqui, porque depois quando a gente falar de Davi, a gente vai falar também um pouquinho da aparência, mas às vezes a gente pensa sobre nós, né? Ah, mas é porque eu sou assim, eu sou assado, questão financeira, questão de estatura, questão de beleza sobre os olhos naturais, mas todos nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, né? Então todos nós temos a nossa beleza, e além disso, o valor que Deus nos dá não está na beleza física, né? E aí, Saul, ele foi chamado, eu até anotei aqui também, no momento em que ele estava trabalhando. Isso é outra coisa que às vezes as pessoas falam, né, que eu tenho muito trabalho, eu não consigo servir a Deus, mas assim, se você tem muito trabalho, está muito ocupado, é você mesmo que Deus vai chamar. Então, a Bíblia diz que o pai de Saul, que era chamado de Quis, ele teve algumas jumentas que se perderam. Então o pai de Saul mandou ele atrás das jumentas com um moço. E lá pelas tantas, eles estavam há tanto tempo procurando essas jumentas e não achavam, que esse moço, esse servo deles, esse funcionário deles lá, falou: eu sei de um homem de Deus, que que tudo que ele fala acontece. Então assim, e é um homem de Deus, e eles tiveram a ideia de ir até Samuel para perguntar das jumentas, achando que o objetivo deles ia ser só achar as jumentas. Mas muito antes disso, ou melhor, no dia anterior, o Senhor já tinha falado para Samuel que escolheria Saul como rei. Então veja lá no versículo 16 do capítulo 9 de 1 Samuel. Então, 1 Samuel 9:16, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, lá diz assim: isso o Senhor falando para Samuel, que foi o último juiz que ungiu Saul, né? Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então aqui está falando e quando Saul chegou lá para procurar pela jumenta, ele acabou tendo uma surpresa, né? Acabou sendo ungido como rei, né? Assim, Samuel viu que ele seria ungido rei sobre Israel. E a gente falou ali que o povo tinha pedido um rei, e Samuel, inclusive, alertou o povo de que não era o momento de ter pedido rei, né, sobre Israel, até porque o próprio Deus, ele reinava sobre o povo de Israel. Não que não tivesse nos pensamentos do Senhor estabelecer reis sobre Israel, mas não era exatamente aquele momento em que o Senhor estava pensando isso. Tanto é que quando a gente vai lá ver em Deuteronômio 17, 14 ao 20, eu não vou nem ler aqui, mas se você quiser ver, então foi um período antes disso, foi lá da lei de Moisés, já estava previsto várias leis sobre o período da monarquia, que nem tinha iniciado, mas Deus já tinha deixado leis. Então assim, a gente vê que Deus já tinha planejado, seria estabelecido reis, mas naquele momento o povo rejeitou
o reinado do próprio Senhor sobre o povo de Israel. E quando a gente vai vendo assim mais para frente, Saul, quando a gente fala de Saul, a gente pensa muito num rei que não deu certo, né? Que pecou, que errou. Mas o início do reinado de Saul, ele foi um reinado muito bom. Ele começou indo muito bem. Tanto é que no livro de Samuel, em 1 Samuel 11, diz ali que ele venceu os amonitas, e daí quando ele venceu os amonitas, o povo ficou ainda mais, parece uma certeza ainda maior de que o pedido deles era um pedido bom, pedido para ter um rei, porque ele teve sucesso contra os adversários. Mas na sequência, ele teve alguns erros, e a gente destacou aqui 3 principais erros que Saul teve ao longo do seu reinado. E a gente vai vendo que Saul ele errou, e depois ele continua errando, e essa é uma diferença entre Saul e Davi, por exemplo, né? Davi a gente vai ver que também teve erros, mas Davi ele teve um coração arrependido. Até foi algo que o Jean me alertou à tarde, né? A gente compartilhou os nossos estudos, né? Sim. É igual falar com relação a Saul mesmo, né? Que enquanto o povo pediu aquele rei, e Deus ainda deu a sua bênção para que ele fosse rei realmente, que ia livrar das mãos dos filisteus, mas a sequência de erros e sucessíveis erros que ele vinha cometendo, acabaram tirando dele essa vitória, que poderia estar na mão dele, né? Amém. Dá boa noite aqui também para quem entrou depois do Rodrigo, o Hilária Dilceia, Dona Floripes, mãe da Bispa, meu pai, Ademar, mandar um beijão para ele e para minha mãe, Vânia Alves, a Vanessa do Fernandinho também do Fernandinho, Luiz Carlos Gonzaga, a Vivian de Brito, boa noite, pessoal. Que esse estudo possa ser bênção para vocês, como tem sido para nós. E aí, voltando na história de Saul, quais foram os 3 maiores erros que a gente viu que Saul cometeu durante o reinado dele? O primeiro deles está ali registrado em 1 Samuel 13, a partir do versículo 8. Eles iam entrar em uma guerra e tinha ficado, digamos assim, agendado que Samuel ia lá antes da guerra para oferecer sacrifício para que eles tivessem o favor do Senhor. 1 Samuel 13, a partir do 8 até o 23. A gente não vai ler o capítulo todo, mas só para a gente entender que esse primeiro erro, eu estava até compartilhando com a Dani, né? Na minha opinião, se eu estivesse lá, talvez eu tinha errado também. Porque ele estava lá e a própria Bíblia diz que o povo começou a se dispersar. E aí, para que o povo não se dispersasse, não se perdesse, o próprio Saul falou, não, deixa que eu mesmo vou oferecer sacrifício. Então ele usurpou Ele teve a boa vontade, né? Exatamente. De querer resolver a situação, já que precisa do sacrifício, até a espera do sacerdote chegar, né? Ele quis adiantar a situação na boa vontade ainda, com o coração dele. E acabou cometendo esse equívoco aí. Então esse foi o primeiro erro. O segundo erro, quando eles tiveram uma vitória sobre os amalequitas, ele poupou o rei Agag e também parte dos animais, o melhor dos animais. E se a gente for parar para pensar, falar, ele teve pena do rei, ou assim, ele quis manter os bons animais ali para eles, mas assim, isso o Senhor tinha deixado bem claro que era para destruir tudo, né? Tudo. Então foi um erro também. Inclusive entra a questão olhar a parte dos despojos, né? A cobiça do olho, né, em querer algo, né? Talvez o coração dele desejou aquilo que Deus tinha impedido ele de colocar as mãos. Exatamente. E o último grande erro eu coloquei aqui, que foi inclusive após a morte do juiz Samuel, né, que também era profeta. Então Saul consultou o Senhor, ele não teve resposta, e aí ele foi consultar uma necromante, achando que essa necromante ia falar com Samuel, que já estava morto. Então a gente vê que ele começou com um erro, que eu até coloquei aqui, isso é opinião minha, não está na Bíblia, né? Mas que seria talvez um erro menos grave, se é que existe isso, porque não existe pecadinho e pecadão, né? Mas digamos assim, um erro com boa intenção. Aí depois ele errou ainda mais, não matando Agag e mantendo os principais animais. E pior ainda, no final diz lá que ele mesmo sendo o rei, ele se fantasiou, ele se disfarçou para ir nessa necromante, para tentar consultar Samuel. Ele acabou... Esse é digamos, o fim da história de Saul. Ele acaba sendo morto, ele mesmo se lança se joga sobre a sua própria lança, sobre a sua própria espada, e acaba morrendo. Até vou pedir para o Gladys, se ele puder colocar a imagem. A gente separou uma imagem
que talvez a gente repita algumas vezes, mas só para vocês verem o tamanho do reino de Saul, de Davi e de Salomão. Então a gente vê aquela parte no meio ali, parte mais vermelha, será que é vermelha? Aqui está um pouquinho longe. Mais vermelho. Isso, mais vermelha, que é... Mas aquela parte bem ao centro, é a menor círculo ali ao centro. Aquele foi a área, a região do reinado de Saul, né? E depois disso a gente já vai entrar no reinado de Davi, até para a gente não tomar muito tempo. Vamos avançar aqui, senão não vamos conseguir chegar lá no período do reino dividido. Então, a história de Davi, quase todo mundo conhece, pelo menos aquela história bem marcante, quando ele mata Golias, né? Foi naquele primeiro erro de Saul, quando a gente estava falando lá que ele sacrificou no lugar de Samuel, que o próprio Senhor já diz ali que o reino dele não subsistiria e o Senhor já tinha buscado um homem segundo o seu coração. E esse homem a gente vai ver na sequência que é Davi. Davi, ele também reinou durante 40 anos sobre o povo de Israel. Uma das características bem importantes do reinado de Davi foi que ele transferiu a capital de Hebrom para Jerusalém. Então ele reinou ali durante 7 anos em Hebrom, depois mais 33 anos com a capital em Jerusalém. Foi uma mudança bem importante, né? E aí a gente vai vendo a importância, vocês já vão gravando aí, a importância de Jerusalém, enquanto ela já vem desde os tempos primórdios antigos, né? Como estabelecendo como reinado de Israel. Isso. Outra característica importante é que ele teve uma grande prosperidade no reino dele e também recebeu a orientação para a construção do templo. A gente não vai falar nada sobre o templo porque o templo já foi abordado no estudo há 3 semanas atrás, né? O Gia já abordou ali bastante. Não foi Davi que construiu, foi seu filho Salomão, mas assim, ele foi importante em retomar a adoração, em trazer a arca, também a gente vai ver na sequência ali, trazer a arca para Jerusalém de novo, né? Na sequência ali, ou melhor, antes, um pouquinho também falar sobre a escolha, né, de Davi, quando Samuel, foi o próprio Samuel também que ungiu Davi. Quando Samuel foi ungir Davi, ele chegou lá na casa de Jessé, e ele sabia que seria um dos filhos de Jessé, mas não sabia qual seria, né? E ele começou a ver os filhos de Jessé. O primeiro que ele viu foi Eliabe, e a gente estava comentando, né? Eliabe tinha uma boa aparência e era alto, né? Era de grande estatura. Semelhante. E a Bíblia fala de Davi como ruivo de belos olhos. Então, assim, ele não cita que era muito forte. Talvez aos olhos naturais não era alguém que nós ungiríamos como rei, né? Como nós escolheríamos. Mas é aquilo que a gente já falou no início lá, né? O Senhor não olha a aparência, né? O Senhor olha o coração. Então a gente viu lá Saul tinha uma boa aparência, teve erros. Davi tinha uma aparência que talvez aos olhos naturais não fosse o mais forte, o mais indicado. Também teve erros. A gente vai ver que, mas Davi foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus, né? E ainda justifica, né? Dizer assim, às vezes nós nos sentimos pequenos, fracos, frágeis. Mas quando o poder de Deus está sobre a nossa vida, nós podemos muitas coisas, assim como Davi pôde perante Golias, né? Porque não fala que ele era franzino, mas estima-se que ele era franzino, fraco, pequeno, pequena estatura, né? Isso, até pela idade e porque a Bíblia não cita que ele era alto e forte, senão a Bíblia provavelmente ia citar, colocaria. Né? E esse foi um grande feito de Davi, mesmo antes de ser coroado rei. Ele foi lá e matou Golias, né? Os irmãos dele já estavam lá na frente da batalha. Ele foi lá e Golias estava afrontando o povo de Deus. Ele foi lá e derrotou Golias com uma pedra. A história a gente conhece, né? Só que levou um tempo para ele realmente assumir o reinado, né? Até a morte de Saul, que a gente já tinha visto lá atrás. E o que acontece é que quando Saul morre, existe uma pequena divisão. Não é o reino dividido ainda, né? Mas talvez seria já um prenúncio do que ia acontecer, né? Já com algumas brigas, algumas desavenças, né? E aí a casa de Saul, ela tenta estabelecer um outro rei que não Davi, e eles começam com uma, digamos assim, uma discussão, uma briga, até que Davi realmente consegue se estabelecer como rei.
e fica reinando de forma... continua com o reino unido, né? Isso, completando o plano de Deus, né, para aquele momento em que não basta também alguém querer algo diferente do que Deus estava querendo para aquele momento. Deus já tinha estabelecido no coração dele e colocado no coração de Davi. Então, por mais que tentaram desviar e ocorreu essa circunstância, mas Davi ainda foi estabelecido rei. Isso. E aí a gente volta ali para mais algumas características do reino de Davi. Então, após 7 anos e meio, ele transferiu a capital para Jerusalém, como a gente já comentou. Ele também estabeleceu Jerusalém como centro religioso, político e comercial. Construiu estradas, preparou o templo, né? Preparou o tabernáculo para trazer a Arca da Aliança, que estava lá na casa de Abinadab, né? Que é uma história bem bonita também. A gente poderia falar sobre ela aqui, mas a gente não vai conseguir tempo para falar. Mas se você quiser ler depois, está lá em 2 Samuel, capítulo 6 e 7 do livro de 2 Samuel. E o domínio do rei Davi, ele expandiu ainda mais a região. Vou pedir para o Gledson colocar aquela imagem novamente para a gente olhar. E foi um rei que ele teve bastante êxito nessa questão, né? Ele expandiu bastante o reino. Então aquela linha ali mais roxa, a gente vê que talvez assim, ele praticamente dobrou, ou até um pouco mais do que dobrou em termos de expansão territorial, o reino de Davi. E uma característica, já entrando um pouquinho lá na questão do reino de Salomão, Davi ele conquistou muita região através de guerras, né? De batalhas. Então assim, Davi ele era um rei que teve muito êxito nisso, né? Ele foi considerado um homem de guerra, né? Então como era muito sangue inquirido nas mãos de Davi, né? E Deus notou isso também. Nada que ficasse além, e os detalhes onde Deus coloca também. Para Davi anexar, né? Praticamente olhando ali pelo mapa, a gente vê que dobrou, triplicou a expansão, o reino, né? E como ele foi vitorioso nas batalhas, porque ele ia à frente com Deus, e Deus era com ele. Exatamente. Mas assim, tanto quanto Saul, Davi também teve erros. A gente vai ver lá na frente que falar sobre Salomão também. Salomão teve alguns erros. E a gente selecionou alguns deles aqui, né? O primeiro deles foi que Davi, ele olhou Batseba e ele acabou adulterando com Batseba, que era esposa de Urias, né? E não bastando ter adulterado, né, Batseba engravidou, e daí ele tramou uma forma para que Urias fosse morto. Então a gente pode pensar que Davi, além de adulterar, ele planejou um assassinato, né? Ele não foi lá e matou, mas ele programou tudo para que Urias fosse à frente lá na batalha e acabasse morrendo. Planejado. Então quando a gente olha voltando, né, o nosso julgamento, né, quando a gente olha só por olhos naturais, talvez a gente diria que Saul ele não teve um erro tão grande quanto Davi teve, né? Mas a importância do coração contrito, arrependido, e de Davi, né, voltar para os caminhos do Senhor, né? O arrependimento, né? Assim como nós podemos olhar para a nossa vida, meu Deus, eu errei. Mas quando eu trago o arrependimento de Deus para o meu coração, Deus limpa, Ele nos lava, né? Purifica o nosso coração. Exatamente. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção, né? E, assim, outra história bem conturbada da vida e da família de Davi foi a questão da filha dele, Tamar, né, que foi abusada pelo meio-irmão, eu anotei aqui, Amnon. E daí o outro meio-irmão, Absalão, ele foi lá e matou Amnon por conta do abuso de Tamar. Então, assim, você vê uma história muito, muito... Até hoje seria muito inconcebível, quase, né? Um meio-irmão abusar da minha irmã e o outro vai lá, né? Como exatamente, é chamado hoje. E o outro vai lá e mata. Então, assim, mais uma história também bem conturbada da vida e da família de Davi. Mas, assim, o que nos chama a atenção, principalmente, de Davi, é em relação à prosperidade do reino, em relação a trazer a Arca da Aliança novamente para Jerusalém, a mudança da capital para Jerusalém. E o fato dele ter esse coração contrito, o G até lembrou que lá no Salmo 51, então vários salmos Davi escreveu, né, e no Salmo 51 ele fala sobre o arrependimento dele. A própria oração dele de arrependimento é o Salmo 51, em que ele coloca o coração e se derrama para Deus, se arrependendo.
E Deus, como Ele olha o coração, Ele realmente perdoou a Davi. Exatamente. Aí a gente chega então no período depois da morte de Davi. Salomão, que era filho de Davi, começa a reinar, também reinou durante 40 anos. Então Saul, Davi e Salomão reinaram durante 40 anos. Salomão, ele também é bem conhecido, o Gia até já falou bastante sobre ele quando ele construiu o templo, né? Então a gente vai lembrar algumas características dele ali. O que chama muito a atenção da história de Salomão foi a sabedoria dele, né? A Bíblia conta que o Senhor aparece para Salomão e pergunta: Salomão, o que você quer, né? E eu fico imaginando, né? Se Deus perguntasse para nós hoje o que a gente quer, o que será que a gente ia responder, né? E Salomão, ele disse que queria sabedoria, né? Ele não pediu dinheiro, não pediu poder, não pediu riquezas. E por ele ter pedido sabedoria, o Senhor disse: eu vou te dar sabedoria. E a gente vê que o início do reinado de Salomão, ele é muito exitoso também, né? E Salomão acaba expandindo um pouco mais o reinado. Até se o Gladson puder colocar a última vez aquela imagem ali, é a mesma imagem, só para a gente verificar ali. Então Salomão, além de todo aquele período, abrangência do reinado de Saul e de Davi, ele ainda anexa mais aquela parte de cima ali, que é uma área mais laranjada. Então ele expandiu ainda mais o reinado. Mas assim, a estratégia dele, diferente do pai dele, Davi, não foi com guerras, né? A principal estratégia dele foi com diplomacia e com alianças com os outros povos. Então a Bíblia diz que Salomão, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, né? Teve 1000 mulheres. Imagine no dia da mulher, né? A despesa que ele tinha. O dia dos namorados. Dia dos namorados, exatamente. E pensando que Salomão, ele foi, né, diplomático, ele foi um político bem excêntrico na função que ele exercia. E ele agregou isso, né? A gente também já vai falar daqui a pouco a respeito disso, mas qual foi a importância dele ter tantas concubinas, mulheres para ele, né? Que cada dinastia que fazia aliança entregava a sua filha ali como prova daquela aliança. Exatamente. Isso aí foi determinante na história, né? Sim. Outra característica importante, bem importante, foi a construção do templo, né? A gente já falou. Só que aí também traz um dos problemas, né? Porque ele inicialmente iniciou a construção do templo com os cananeus como escravos, mas como a obra era muito grande para a época, ele acabou exagerando até na cobrança do trabalho dos próprios israelitas, que também ajudaram na construção do templo. Então a gente vê que ele foi um rei que ele cobrou demais, ele assim, não chegou a escravizar, mas praticamente, né, escravizou. Ele chegou a ser considerado até um faraó egípcio, né? Pela cobrança excessiva dos impostos, entrando na minha área um pouco aí. Isso, exatamente, os contadores aí. Então a gente atenta a esses detalhes ali, né? Mas realmente ele subjugou o povo naquela época, em que o povo colocou um fardo enorme sobre as suas costas, tentando, né, levar aquela construção e também o objetivo que Salomão tinha. Exatamente. E ali, além da questão do erro da cobrança de impostos e do trabalho excessivo do povo para a construção do templo, um grande erro dele também foi essas alianças e esse grande número de mulheres. Não só pelo grande número de mulheres, porque a poligamia era aceita na época, uma questão cultural, mas principalmente porque ele deixou que a cultura delas, né, entrasse no povo de Israel, e no final do período dele conta que inclusive ele mesmo praticou adoração a outros deuses, né? Então esse foi, na minha opinião, talvez o maior erro de Salomão. E aí começou a decadência do reinado de Salomão, não com ele em vida, porque Deus, no propósito dele, ele ainda disse que Salomão ia reinar num período de paz, economicamente viável, politicamente viável, como foi, e ele só contribuiu para que essa profanação do templo, que era para ser somente para adoração ao Senhor, acabou indo para outros deuses. Então, isso corroeu o coração de Deus para aquele povo, porque depois da sequência de Salomão, começou a decadência do reino de Israel. Exatamente. E só para finalizar a história ali do reino de Salomão, para já entrar na parte do reino dividido,
Salomão também ele escreveu vários provérbios, né, o livro de Cânticos, e também é atribuído a ele o livro de Eclesiastes, né, que são livros poéticos, são muito bonitos, ainda hoje assim, são muito... vale muito a pena a leitura, né? Então, por toda essa sabedoria dele. E ele no início usou a sabedoria de uma forma muito boa, mas no final ele acabou que não aproveitou a sabedoria e não teve um coração arrependido como Davi. Então ele errou tanto quanto Saul, não se arrependeu assim como Saul, né? Talvez não errou tanto quanto Davi, talvez, mas ele não teve um coração contrito assim como Davi teve, né? E o que a gente diz é que ele acabou não levando o propósito de Deus para dar essa sequência ao povo de Israel. Porque o povo de Israel, ele queria liberdade, e para isso Deus tirou do Egito, para dar essa liberdade. E Davi conseguiu conquistar essa liberdade na adoração ao Senhor, porém Salomão foi decaindo, que a profanação do templo retirou a presença de Deus daquele lugar. E a divisão, né, do reino de Israel começou já no tempo de Salomão, do rei Salomão, mas ela ainda, como Deus tinha esse propósito com ele em vida, somente após a morte de Salomão que começou a divisão. E a divisão de Israel, ela se deu com Jeroboão, né, que era de uma das tribos de Israel, e ele colocou, inclusive, assim, a cobrança excessiva dos impostos e o fardo pesado que Salomão colocou, ali começou já a disseminar a divisão entre as tribos. Quando foi perguntado para Roboão, que é o filho de Salomão, né, que era o herdeiro do reino, se ele iria aliviar a carga de impostos e a carga de trabalho sobre o povo, Roboão foi enfático em dizer: não, se o meu pai fez isso, eu vou fazer ainda, e mais. Então, ele não teve essa sabedoria de Deus ainda. Quando Salomão morreu, esse reinado acabou se dividindo. Jeroboão tinha se exilado no Egito, ainda nesse período, quando ele quis uma primeira divisão do reino e não foi bem sucedido. Depois ele voltou com a morte de Salomão, voltou para Israel, e ali ele começou a incrementar o povo. O que ele conseguiu? Ele conseguiu 10 tribos, né? E 10 tribos representava numericamente um grande povo. E 2 tribos ficaram sob o domínio de Roboão. Entre as tribos que ficaram com Roboão foram Judá, reino de Israel. Judá, que ficou ao sul. Então, o reino de Israel, que ficou ao norte, nós temos um outro mapa parecido com esse que já foi mostrado pelo Felipe. Então, nós vamos ver a dimensão do reino. Ali, a parte em azul, onde nós vemos o reinado que ficou, ainda denominado de Israel, que ficou sob o domínio de Jeroboão, com as 10 tribos, e a parte laranjada, o reinado de Judá, que ficou com Roboão, com apenas 2 tribos. E nós vemos que as 2 tribos que ficaram ali foram a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Todas as outras 10 ficaram com Jeroboão. Então, qual que eram as vantagens da divisão do reino, né? Na parte que ficou com Jeroboão, ele tinha quantidade numérica de pessoas, né? Excessivamente. E ele tinha as melhores fontes de água. Então, a terra produzia muito bem ao lado que ficou de Jeroboão. Já para o lado que ficou com Roboão e Judá, ele teve a vantagem de ficar com Jerusalém, com a tribo dos levitas, né, que vem de Judá, em que estabeleciam os sacrifícios assim como Deus tinha ordenado para Moisés. Então, eles tinham essa vantagem da localização e a localização espiritual em que Deus estabelecia. Aí você já começa a encaixar, como a gente vinha dizendo, a importância, né, de Jerusalém.
Qual que era a desvantagem? A desvantagem era para os dois reinados, né, que eles eram inimigos uns dos outros. E Jeroboão tinha tanto medo dessa anexação novamente, da união do povo, que ele proibiu do povo do norte se reunir em Jerusalém para cultuar, levar sacrifícios a Deus. O que ele fez? Ele estabeleceu templos. Ele mandou construir 2 templos, um em Dan e outro em Betel. Então, se tem no mapa ali, a gente pode observar, eu não lembro se mostra a cidade exatamente. Ali, ó, Betel está pertinho ali de Jerusalém, um pouquinho para cima, e Dan está localizado um pouco mais acima, em linha reta, para cima de Samaria. Não tem Dan ali, mas observe que é mais ou menos isso. Então, na construção do templo, Jeroboão começou a colocar idolatria. Então, de todas as tribos que Jeroboão governou, nenhuma delas foi estabelecida por Deus, os juízes, né, os reinados, não foram estabelecidos por Deus. E eles começaram a idolatria. Jeroboão mandou construir 2 bezerros de ouro, e a Bíblia ainda fala do detalhe, semelhantes àquelas do Egito, do deserto. Então, Judá, por outra vez, ela foi mais sensata para Deus. Alguns reinados ainda foram estabelecidos de forma justa. E Jeroboão, já nas tribos do norte, passaram 19 reis, e foram 209 anos, e foram 19 dinastias diferentes em que governaram as tribos do norte, chamadas tribos de Israel. E Israel também tentou atacar o inimigo, ela se aliou à Síria. Então, para destruir quem? Para destruir o sul, as tribos do sul, que ficaram numericamente mais fracas. Então, nós temos um vídeo ali, o vídeo 1 e o vídeo 2 já na sequência, em que eu queria que você prestasse atenção o quão era importante. Agora a gente vem falar de Salomão, porque que tanto ele construiu. Ele não foi de guerra, mas ele estabeleceu o seu poder militar também, recebendo essas dinastias e agregando ao seu reino. E isso prevaleceu. Agora veja quão é importante na época, quando se guerreava, você ter um povo bélico, numérico, e também com aparatos bélicos, carros de guerra e armas, escudos, né, espadas. Então esse vídeo 1 você vai prestar bem atenção, e o vídeo 2 já em seguida, não é exatamente uma guerra que está sendo proclamada ali no Templo de Salomão, mas foi um exemplo que eu consegui achar e trazer do filme A Cruzada, em que é uma luta de Jerusalém e os povos muçulmanos, exatamente quando Jerusalém perece e entrega Jerusalém às mãos dos muçulmanos. Isso, as 2 tropas. Uhum. Então, nós vamos passar. Agora você presta atenção na quantidade, como que, quando Jerusalém está chegando, ali eles já dizem, Jerusalém está vindo, e o povo muçulmano está aguardando. É isso
você quiser... pode passar o 2 daí também. É só até aí mesmo. Aí, esse é o 2. Então nós conseguimos ver ali uma dimensão do exército, né? E será que o 2 nós conseguimos colocar de volta ali? Então tá. Para ver a dimensão da luta, da batalha, ou quanto fazia importância eles terem quantidade numérica, né? Uhum. E aqui, dizer assim que, consequentemente, após 117 anos, o Reino do Sul, Judá, foi atacado por Nabucodonosor. ¿Cuánto vale Jerusalén? Nada. Todo. E isso serve para exemplificar mesmo, para dizer assim, da importância que faz até hoje a própria cidade, né, fisicamente Jerusalém, em que às vezes é perguntado, né, como você viu no vídeo ali, quanto vale Jerusalém, né? Primeiro momento, assim, acaba descrevendo indiscretamente nada, eu só quero Jerusalém. Mas quando ele se volta e diz que é tudo, é porque representa mesmo a presença de Deus ainda sobre o povo, aquele que clama ao Senhor, porque o que estava no coração, que foi estabelecido desde Moisés, lá do tabernáculo, ele veio trazendo até Salomão, chegando em Davi e Salomão, e o povo propriamente dito, em que diz assim, que as tribos, depois que perderam o seu reinado, que a Síria veio e devastou o reino do norte, as 10 tribos, elas foram dizimadas e elas acabaram sumindo. Exterminadas, né? E as tribos do sul, que porventura ainda tinha a presença de Deus ali, principalmente a tribo de Judá, ela subsistiu. Por mais que ela foi exterminada depois por Nabucodonosor, mas ela não foi drasticamente nem deixou de existir. Até porque tem um estudo que diz que em 8 gerações acaba-se uma família, ou um reinado, ou uma dinastia. E eles subsistem até os dias de hoje. Então, quando o rei Ciro, né, que é chamado Grande, ele conquistou a Babilônia, o povo que estava cativo lá por 70 anos, eles foram libertos. E ainda diz que eles subsistiram por 70 anos, porque lá em Jeremias 25, do 1 ao 14, você observa que Jeremias já tinha profetizado acerca do povo que seria levado cativo para a Babilônia, e duraria 70 anos. Essa profecia ela se cumpriu nesse tempo aqui, quando Nabucodonosor levou o povo cativo, praticamente o povo de Judá, cativo à Babilônia, durou 70 anos, eles continuaram existindo, eles aprimoraram a adoração a Deus e retornaram para Jerusalém, depois que Ciro os trouxe, né? E só fazendo um paralelo, né, com os nossos dias de hoje, eu acredito que chama muito a atenção ali a questão da idolatria, né? E eu estava comentando esses dias com os jovens, né, o que é idolatria hoje, porque hoje você não vê, né, a gente aqui na igreja, por exemplo, pegando uma imagem, idolatrando, ou fazendo como eles faziam lá, bezerro de ouro e etc, né? Mas idolatria hoje é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, né? Até mesmo coisas muito boas. Então, se a gente coloca um filho, que a gente ama muito um filho, se a gente coloca um filho, a esposa, para você que é mulher, seu esposo, família, seu trabalho, sucesso, qualquer coisa que você coloca acima de Deus é idolatria, né? Só para a gente tentar trazer para os dias atuais,
A gente talvez fale, eu não tenho idolatria na minha vida, mas provavelmente é de uma outra forma, né? Tudo que tirar, né, o lugar de Deus no nosso coração acaba se tornando idolatria. E bem como o Felipe lembrou mesmo, né? Hoje, o simbolismo ou as coisas que nós temos dentro do nosso coração, elas podem ser representadas por outras coisas, por objetos mesmo, mas às vezes até o envolvimento emocional mesmo, daquilo que tira o foco de Deus da sua vida. E o povo judeu, ele acabou aprimorando a adoração ao Senhor nesse tempo de exílio. Então, quer dizer, o que estava no coração deles não acabou sendo o momento ou aquele período de cativeiro, de escravidão que eles tiveram na Babilônia. Eu trouxe uma curiosidade, até para a gente saber, que só depois da volta do exílio é que começou-se a ter o termo judeu, começou-se a falar desse termo. E judeus seriam todos os descendentes vivos de Abraão e os que tinham sobrevivido ao exílio da Babilônia. Depois disso, depois da época dos persas, esse termo judeu passou a significar a religião judaica. Com isso, ele adivinha do quê? Da fé de Abraão. E aquele a quem se convertia também por meio dessa mesma fé era chamado judeu. E até, como a gente pode dizer, né, até os dias de hoje subsiste, né, o termo judeu, o judaísmo, a religião judaica. Por histórico, nós podemos observar o seguinte, às vezes você pode pensar, mas e o povo hebreu, o povo israelita, o povo judeu? Então, nós vamos dizer aqui, é o mesmo povo, tá? Então, para você relacionar, historicamente, todos os descendentes de Abraão, primeiro eles eram hebreus, depois eles foram israelitas, após isso, depois do cativeiro, eles foram chamados de judeus. Então, aqui são os termos, né? E quando você vê israelense, nos dias de hoje, a gente chama de uma nomenclatura moderna, né? São as pessoas que nascem no Estado de Israel, que foi constituído recentemente nessa era moderna. Então, por aprendizado, né? Hebreus, israelita e judeus é o povo descendente de Abraão. Como nós vimos, né, para dar um encerramento aqui, assim, na época da união do povo reunido e do povo dividido, nós vemos que Jesus também fez a aplicação dele sobre o que o Felipe falou lá no começo, que nós aprendemos com isso, seja no momento em que as coisas deram certo ou no momento que as coisas acabaram não dando certo com o reino dividido. Jesus diz em Mateus 12, 25, que você pode acompanhar ou estar anotando. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, nós vemos que a divisão não é boa para ninguém, e não é boa dependendo do contexto em que ela está colocada. E nós vemos que em tudo isso, se nós estivermos unidos em Deus, as coisas elas vão prosperar e vão ser diferentes. E isso vem em toda a nossa vida, como nós podemos ser conhecidos para Deus. Quando? Na nossa união. A nossa união, ela vem do quê? De todo o nosso esforço, de tudo aquilo que nós colocamos para o reino do Senhor. Nesse momento ainda nós podemos exercer também essa união, trazendo o quê? As nossas ofertas, os nossos dízimos, a casa do Senhor. Está passando aqui as contas da igreja. Você pode estar dando a sua oferta, dando o seu dízimo, ainda demonstrando também parte de nós como união do povo do Senhor, para que a casa de Deus resista e subsista em tudo isso, né? E por que que a união? A união nos faz conhecidos por Deus.
No povo de Deus é conhecido porque ele precisa ser unido uns com os outros. Ainda diz lá em Atos 11, 26, através de tudo isso que nós temos aprendido, que como que aqueles servos foram conhecidos no reino de Deus. E sucedeu que todo um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Atos 11, 16. Veja a dádiva do Senhor de sermos conhecidos como nosso Pai, como Jesus, como Deus, como levar a união, o povo do Senhor. Então a obediência que nasce no nosso coração é a obediência do servo, em que ele escolhe o caminho, mesmo que contrarie a si próprio, mas ele escolhe o caminho em que Deus tem orientado a andar. E é esse caminho que nós levamos hoje. Isso aí. E na verdade também a gente vê como, para nós hoje é bem mais fácil, né? Na época lá da construção do templo, a gente estava falando agora há pouco, né? Além do povo pagar altos tributos, eles eram submetidos a trabalho exaustivo, né? Por mais que quando a gente faz a obra, a gente pode até naturalmente ficar um pouco cansado, mas eu nunca vi o bispo submetendo ninguém aqui a trabalho exaustivo, né? Então, assim, hoje a gente contribui com o entendimento de nos tornarmos participantes da obra de Deus, né? Assim como o povo inicialmente, eu creio que eles ficaram muito alegres, muito contentes com contribuir para a construção do templo, tanto financeiramente quanto com o seu próprio trabalho, né? Mas assim, isso a gente não tem mais hoje essa questão desse trabalho exaustivo e quase como uma escravidão, né? Na verdade, hoje nós somos livres e essa liberdade nos leva a servir a Deus por amor, né? E a contribuição, também a contribuição financeira, nos torna participantes dessa obra para que outras pessoas também sejam alcançadas, né? Sim. E propriamente dito, né? A união do povo do Senhor, em que nós podemos dizer assim, quando que a minha vontade vai ser feita em Deus? Em João 14:13 está nos dizendo isso. Porque quando nós estamos com o nosso coração, com as mesmas vontades em que há no coração de Deus, aí se torna verdadeiro João 14:13, em que diz, tudo quando pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo quer dizer tudo, mas qual é a condição? Estarmos com o mesmo coração, estarmos unidos com Deus. Assim como nós temos a nossa união aqui, comunhão com nós, com os irmãos, no mesmo sentido de adoração, no mesmo sentido de comunhão com Deus. Então, o nosso estudo era isso, né, para o dia de hoje. Espero que os irmãos tenham anotado, tenham visto, né, as ilustrações também que serviram. Se ainda existir alguma dúvida, pode nos mandar uma mensagem, perguntar, a gente tenta responder. Isso aí. Mandar um abraço também aqui para quem entrou mais no final, a dona Maria Lúcia Brito, um abraço para a senhora. Sônia é minha tia, um beijão para a senhora, tia, um beijão, amo a senhora. A Priscila do Douglas, né? Priscila, Douglas, família. Luiz Cicolim, não sei se você já conhece. Conhece, já? Ô, sogrão aí. Tudo bem, um abraço pro sogro. Cicolim. A Bispa está ali, o Adir e a Jane. Então, um abraço para todo mundo. Fala também da alegria de participar desse projeto aqui, né? Que o Jean tem conduzido aí com o Bispo. Para quem entrou um pouco mais no final, o Bispo está bem, não teve nenhum problema, é só uma questão de logística, né? Por isso que ele não pôde estar aqui, mas está acompanhando aqui, já comentou conosco, a Bispa também está ali. E falar da minha alegria estar com vocês nessa data, assim, né? Conte comigo quando precisarem. E assim, eu creio que a igreja tem muito a ganhar com esse projeto, né? Não só com a live que o Jean tem conduzido aqui, mas também com a live da Segunda da Vitória, da Segunda do Espírito Santo, com a pastora Marilda, a pastora Cleide, o Hilária, a Gilceia. Tem sido uma bênção para nós, né? Tem sido uma bênção para a igreja. E completando, né? O corpo é isso mesmo, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um executando, uns trazendo uma mensagem, uma palavra, um estudo, e Deus completando tudo isso em nós. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra, né? E esse estudo esteja incrementando e entrando no seu coração mesmo, como um tesouro, como diz a palavra do Senhor, guardada no seu coração.
Obrigado pela presença de vocês. Se alguém não foi citado aqui, Deus o abençoe mesmo assim. Deus, depois a gente vai estar vendo a lista das pessoas mesmo, mas que Deus continue te abençoando, esteja junto com a gente, acompanhando a programação da Igreja Fonte da Vida, que tem sido uma bênção trazer essas palavras, esse ensinamento e ainda a comunhão de Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Amém. Boa noite. Obrigado, gente.